então que no sábado último finalizou 40 meses de gestão, e imagino que ontem, na festa dos pedetistas, os quais eu saúdo democraticamente, devem ter feito também um balanço pelo que ficou registrado na imprensa. Então, fazer um debate, uma avaliação sobre o governo Alceu é importante para a democracia caxiense, para que a nossa população também seja estimulada a avaliar este governo. E acho que, nesse sentido, é importante rapidamente recuperar 2 pontos do histórico desse governo. O primeiro deles é de que este governo ele não nasce necessariamente no dia 1º de janeiro de 2013. Ele começa em 1º de janeiro de 2005 com a chapa Sartori e Alceu, que assumem a Prefeitura de Caxias do Sul com 16 milhões em caixa. Além de a Prefeitura estar saneada financeiramente, numa época em que não vinha recursos federais, o prefeito Pepe entregou a Prefeitura ao prefeito Sartori, então eleito à época, com 16 milhões em caixa. Falar de 16 milhões significa, no mínimo, 5% do orçamento superavitário. Com tudo encaminhado, merenda, todo o procedimento necessário para iniciar 2005. Segundo ponto que eu acho que nós temos também que contextualizar historicamente para podermos adentrar na avaliação do governo Alceu, que é o duplica CCs aprovado, então, no final de 2008, após a reeleição do prefeito Sartori. Nós duplicamos o número de CCs naquela ocasião. Se nós pegarmos esse ato, que duplicou o número de CCs praticamente em dezembro de 2008, aliado a um fato memorável que nós não podemos esquecer, que ocorreu na eleição de 2012, quando o prefeito Alceu, numa reunião com os partidos da base do governo, a reunião ela começa a tratar sobre a forma de composição, que cada partido ganharia. Até que se acha um consenso naquela reunião de que o critério de largada era um CC8 para cada partido que apoiasse. E vejam, quero respeitar a decisão do juiz eleitoral da época, mas isso foi uma infração, um crime eleitoral à época. Por quê? Se estava a negociar e oferecer cargos que já haviam no governo Sartori. Então, os cargos negociados para apoio eleitoral foram os que já haviam no governo. E aí o prefeito Alceu, bastante entusiasmado com aquela reunião, ele sintetiza, ele resume qual era o espírito daquela reunião e qual foi o acordo. Abre aspas. É um critério maravilhoso. O prefeito Alceu disse, e ninguém questionou a veracidade do áudio, de que o critério de distribuição de CC8 para agregar apoio era um critério maravilhoso. Então é importante fazer esse contexto histórico de que esta coligação pegou uma prefeitura saneada e que esta prefeitura fez do duplica CCs, da distribuição de cargos, um processo de sedimentação da sua base política. E é importante dizer isso para que nós possamos conceituar o que é esse governo. É um governo neoliberal? Não é um governo neoliberal. É um governo socialista, longe disso. Um governo lá para a direita, não vem para a esquerda. Mas também não é um governo de centro. E por que nós não conseguimos conceituar qual é a característica ideológica do governo Alceu? Porque é uma composição de interesses. Composição de interesses individuais e partidários a partir da distribuição de cargos que fizeram com que cada secretaria hoje seja uma mini-prefeitura. Então nós temos vários mini-prefeitos que, se por um lado gozam da autonomia dada pelo prefeito Alceu justamente para estarem ali, por outro, o prefeito Alceu já deu demonstrações que controla com mão de ferro a fidelidade e o apoio desses partidos, quando cunhou uma frase bastante conhecida como "trotei ao sair da estrada". Então, uma avaliação rápida do ponto de vista político, trazendo o contexto histórico de como esta coligação assumiu o poder, com um orçamento superavitário, e também nós temos que evidenciar um outro elemento, que foi o ponto matemático de 2005, quando começa a vir
uma enxurrada de dinheiro federal para obras no município, que não havia até então. Aí hoje vão dizer sobre vagas em escola de educação infantil. Não fosse o governo federal ser parceiro através do Fundeb, ser parceiro através dos repasses, não haveria, né, sequer qualquer política do município na questão de educação infantil, questão da habitação. Então esse elemento, ele é fundamental, porque para nós não irmos longe, nem no tempo, podemos falar do SIM, que é a última grande obra do governo municipal, que é financiado basicamente pelo governo federal. Então é um governo que não se consegue caracterizar ideologicamente, apenas por ser um aglomerado de interesses individuais e partidários. Tem que se identificar essa questão histórica de como foi pego o governo, e eu sintetizo dizendo de que o prefeito Alceu, ele, através do seu perfil, ele contamina o seu governo, podendo dizer essa tribuna que, em síntese, é um governo de pouco diálogo, que atrofiou o diálogo em conselhos municipais, sufocou a democracia em Caxias do Sul, inclusive através do orçamento comunitário, que é uma verdadeira peça de ficção científica, tanto que esse ano não vai ser feita uma obra de toda a participação desenvolvida no passado, um pífio orçamento, e um governo de nenhum avanço nas áreas sociais. Então, um governo de pouco diálogo e um governo sem avanços nas áreas social, que não é sua prioridade. A senhora tem sua parte, vereadora Denise. Não, vereador Beltrão, acho que esse aspecto que o senhor traz, da questão do diálogo, acho que ele é bem importante, né? Porque, afinal, a gente vive um momento aí de crise na democracia e que deveria se prevalecer sempre, né, o respeito aos conselhos municipais, as discussões minimamente, né? Ou a valorização das reuniões do orçamento comunitário. Mas a gente tem visto reuniões de orçamento comunitário que repetem as demandas e que não saem do papel. Além disso, agora mesmo a gente tem a decisão da Feira do Livro, né, de que realmente agora vai para em São Pelegrino. Não houve a discussão devida, né, com os setores que são interessados. Eu acredito que qualquer mudança, né, de uso do território deveria sim, né, ter um diálogo com a população, aberto, inclusive a audiência pública, né, para que a população pudesse participar e pudesse discutir. A gente tem uma Feira do Livro que há muitos anos é na praça, tem toda uma questão de identidade cultural, de vivência daquela praça, e que simplesmente se decide um dia, não quero, troca de lugar, porque aqui quem manda, né, é o prefeito. Então, acho que a gente precisa, na verdade, ter um diálogo maior, né, um respeito a tudo que já foi construído, para que a gente consiga fazer as mudanças que devem ocorrer, mas de uma forma mais construtiva, discutindo com a população. Então, nesse sentido, acho que a falta de diálogo é um problema muito grande desse governo. Só deixar esse registro. Obrigada, vereadora. Obrigado, vereadora. Vereadora Ana. Vereador Rodrigo, nós temos um exemplo, eu digo nós, eu e o vereador Neri, fomos numa reunião no bairro Rosário 2, sobre obras do OC. Né? Desde 2011, a população daquela comunidade está solicitando a pavimentação de um pedaço de rua, de 3 ruas, 250 metros as 3 ruas para concluir. E todas foram feitas pelo pavimentação prioritária, que nenhum morador pagou. Agora, depois desde 2011, reivindicando essa pavimentação, o governo só diz que só pode se for comunitária, né, os moradores pagando. A gente não aceita isso. Não. Nós estamos marcando uma audiência com o coordenador para tentar reverter, né, que se tenha pelo menos algum dinheiro para as obras esperadas há tanto tempo pela comunidade.